Olá, meu nome é Isabela Tinte Ferreira, eu faço o curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, sou bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. O meu orientador é o professor doutor João Vicente Radice Ferreira e o tema da nossa pesquisa é o conceito de emancipação em Adorno e a educação para a resistência contra a barbárie. Em seus estudos e análises sobre a educação, o filósofo Theodor Adorno busca nos apresentar uma importante reflexão sobre a perspectiva emancipatória. Como sua principal problemática, a barbárie, representada pela existência de Auschwitz, faz com que Adorno compreendesse que a principal preocupação da educação deveria ser evitar novas catástrofes, assim como os campos de concentração. Está sempre à espreita o perigo do retrocesso civilizatório, assim como o surgimento de novas formas de destruição já existentes. O que se destaca a partir do nazismo é a barbárie inimaginada até então. Com base nos estudos que Adorno realizou em Freud, encontramos uma contradição. O processo civilizatório sempre teve suas raízes emaranhadas na barbárie. Quanto mais se produz avanço tecnológico e científico, mais próximo da violência estamos. Neste contexto, o presente trabalho busca aprofundar o entendimento sobre os conceitos de autonomia e emancipação, discutidos por Adorno, e, a par desta perspectiva também, a importância da educação para esse processo, no âmbito da formação política e no combate a toda e qualquer forma de barbárie. A metodologia que utilizamos e que adotamos foi um procedimento metodológico a partir de fontes bibliográficas e análises documentais. Neste sentido, optamos pela abordagem qualitativa, e vale ressaltar que este projeto não é um trabalho de campo ou um projeto de extensão, e sim um projeto de pesquisa. Na abertura do texto Educação e Emancipação, que faz parte de uma coletânea de livros, ou melhor, de livro, que foi publicado após a morte de Adorno, sobre discursos que ele realizou antes de falecer, que também se chama Educação e Emancipação, o pensador aponta para a questão de que a emancipação é uma exigência que parece evidente numa democracia. A base do argumento do filósofo frankfurtiano nos encaminha para o ensaio kantiano intitulado Resposta à Pergunta: o que é esclarecimento? A concepção de educação que Adorno propôs é esboçada inicialmente em Educação para Quê? É um capítulo também presente na obra Educação e Emancipação, em que ele esclarece que não implica numa ideia de modelagem das pessoas, e nem tampouco na mera transmissão de conhecimentos. Na expressão adorniana, a produção de uma consciência verdadeira seria da maior importância política, posto que sua ideia é uma exigência política. Perante este contexto, ao se rememorar a barbárie exposta por Auschwitz, se faz necessário compreender que a frieza e a indiferença que nos acompanham originalmente também permitiram que o horror acontecesse e revitalizam sua potencialidade de repetição a cada instante. Por isso, na dialética entre civilização e barbárie, não se pode deixar de levar em consideração que há uma linha tênue entre esses dois fatores e que uma educação contra a barbárie se faz necessária em uma sociedade danificada. Para Adorno, a educação emancipadora compreende uma educação política, pois a barbárie mira na destruição da política em si. Deste modo, contemplando esse tempo em que vivemos e a barbárie que se conserva no horizonte, contemplar o passado nos remete à questão proposta por Adorno, em Educação após Auschwitz, que também é um capítulo do livro Educação e Emancipação, de que é necessário contrapor-se a uma tal ausência de consciência que é preciso evitar que as pessoas golpeiem para os lados sem refletir a respeito de si próprias. A educação tem sentido unicamente como uma educação dirigida a uma autorreflexão crítica. Como conclusões desse trabalho, em seus estudos sobre a educação para a emancipação, o pensador Theodor Adorno deixa evidente que não tinha como objetivo propor uma nova modalidade de ensino, mas sim tratar dos fundamentos de uma educação que se propõe a tal empreendimento. Para
Para o pensador, a educação contra a barbárie seria aquela em que, por meio do sistema educacional, os indivíduos desenvolvessem a aversão pela violência, tanto física como mental. Ao mesmo tempo, a educação deve voltar-se para a realidade dos sujeitos e o desnudamento das contradições existentes, geralmente escondidas pela ideologia, pelos mecanismos da indústria cultural, uma indústria que se produz para o consumo da cultura. O processo educacional, portanto, deve ter como preocupação formar indivíduos autorreflexivos, ou seja, autônomos, capazes de fazer o uso do próprio entendimento. Em uma sociedade administrada e danificada, que perpetua o racismo e que aceita o machismo, ainda estamos mais próximos de Auschwitz do que sejamos capazes de perceber. Neste sentido, o risco é presente de, mesmo na intenção da transformação, se gerar a repressão. Se o que prevalecer for uma uniformização do pensamento, não se contemplará a emancipação, mas a adequação ao vigente, mesmo que seja um novo vigente que não permita também a contradição. Não se chega, portanto, ao final, mas à compreensão. Não se, é o processo dialético que implica no devir, é o desenvolvimento de uma praxis que, a nosso ver, Adorno não define, mas aponta como horizonte. Agradecemos especialmente à Fundação Araucária por financiar nossa pesquisa, assim como a Universidade Estadual do Norte do Paraná, por proporcionar um ambiente de interação entre os bolsistas e seus orientadores. E estas foram as referências que utilizamos ao longo desse 1 ano de pesquisa.